Muito boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o Klein. Carlão, boa noite, meu amigo. Tudo bom com você? Boa noite, Klein. Boa noite aos nossos amigos aí que estão nos acompanhando pela internet. Damos início aí a mais uma edição do nosso bate-papo com o Klein. Finalmente voltamos, depois de alguns problemas técnicos, finalmente nós resolvemos, né? E vocês devem ter visto que não foi fácil pra gente, né? Só vocês analisarem nosso post lá, a gente tudo se descabelando, um pra cara do outro. Então, assim, graças a Deus já foi resolvido as coisas e vamos tocando aqui a nossa edição de hoje. Hoje a gente tem um convidado aí bem interessante, um cara que já é bem experiente na área de mobilidade e com certeza vai ter muito conhecimento para transmitir para nós aqui. Bom, eu sou suspeito de falar desse nosso convidado hoje, porque é amigo meu pessoal, foi subprefeito da região que eu moro, trabalhou na empresa que a gente gosta, que é a área de mobilidade. Ele trabalhou na CPTM, trabalhou no metrô, conhece tudo sobre mobilidade, foi secretário adjunto de subprefeituras e conhece tanto de mobilidade que ele foi secretário de transportes na cidade de Mogi das Cruzes. Então, o cara é fera, manja muito de zeladoria, de cuidar da cidade e principalmente da área de transporte. A gente está falando do Caio Luz. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Ô, Fábio, a apresentação vinda de você assim me deixa até, enfim, é, intimidado no bom sentido, mas assim, lisonjeado, feliz, porque sabe que eu admiro muito você. Obrigado. Carlão, bom vê-lo aqui. Vamos passar essa noite aqui conversando com as pessoas. Para mim é um prazer voltar aqui. Falo voltar porque lá atrás a gente conversou no Fiscalizando Sampa, que tinha uma Foi. outra lógica, mas conversamos também. E hoje poder estar aqui com vocês novamente, conversar, acho que vai ser um prazer hoje à noite. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. E para você ver, Caio, foi tão assim legal que a gente conversou há 4 anos atrás no Fiscalizando Sampa e era exatamente nesse período. Diferença de 10 dias, coisas assim. Então, como Pode nada é por crer. acaso nessa vida. Pois é. Pois é, eu ainda estava subprefeito da Vila Prudente na época, Fábio. Tava, você Hoje, tinha poucos dias de subprefeito. ah, Tinha um mês. não foi quando eu tinha poucos dias de secretário executivo? Não, não. Você era Era de subprefeitura subprefeito. Vila Prudente. Tá, subprefeito. Então tá bom. Nós É, estava na época da é, pandemia ainda. Você falou dos foi na desafios que pandemia. estavam Foram tendo. enormes, foram enormes. Aí Foram. depois. Foram. A gente vai tocar bastante no assunto. Mas, Caio, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você para os nossos amigos aqui. Repito aí a gratidão de estar com vocês essa noite. Eu sou o Caio, eu tenho 35 anos, eu estou hoje aqui a convite dos amigos do Carlão, do Fábio Klein, para falar um pouco sobre a cidade de São Paulo, para falar sobre mobilidade. Eu estava até janeiro secretário de Mobilidade de Mogi das Cruzes, que é a 11ª maior cidade do estado de São Paulo, a 50ª maior do país. Aqui na cidade de São Paulo, eu fui secretário executivo das subprefeituras, de todas elas, as 32, mas também fui subprefeito da Lapa, da Vila Prudente, de Ipiranga. No governo do estado, eu trabalhei na Secretaria de Logística do Estado, na CESP Companhia Energética, na Secretaria de Governo de Estado, na época o governador era o então, o hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Trabalhei por mais de 11 anos na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Lá eu comecei minha carreira como aluno aprendiz da Escola Ferroviária e eu tive a honra, recentemente, já 2 anos atrás, de escrever o livro de 30 anos da CPTM em 2022, empresa que já está agora à beira de completar 32 anos. Então tem uma história aí muito bonita na mobilidade. Tem uma história bonita nas ações da cidade de São Paulo. Quero poder contribuir, colaborar e dialogar um pouco com vocês essa noite sobre isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Peço Caio, desculpa da voz também, ô Fábio, porque eu tô meio gripado, sabe? Esse tempo tá é difícil, esse cara, tempo mas seco. É esse vamos tempo lá, seco. vamos Mas firme. a gente vai lá, fica tranquilo. Ô, Caio, aproveitando que você está um pouco na área de mobilidade, né?
como que você se envolveu na área de mobilidade. Como você chegou a cair na nossa área que a gente tanto gosta. Não foi uma forma tradicional, talvez, tá, Fábio? Bem honestamente, assim, eu podia falar de uma paixão ou não, mas com 15 anos não era paixão de ninguém. Mas com 15 anos eu era um morador de Ferraz de Vasconcelos, cidade a leste de São Paulo, a quarta mais pobre do estado. Uma vida bastante lutada ali com a minha família. E meu pai viu no amarelinho ali um concurso público de aluno aprendiz da CPTM, que você ganharia um salário mínimo para estudar ferrovia. E, e aí eu fiz o concurso, menino, 15 anos, e passei. E com 15 anos, então imagina, muito novo, né? Começo a estudar ferrovia pela escola ferroviária. Depois de um ano, veja só, são 2 anos o curso de formação da escola ferroviária. Depois de um ano, você começa a ganhar um salário mínimo e meio, coisa extraordinária para um menino de 16 anos. E assim eu entro na área, desde os meus 15, eu tenho 35, então faz 20 anos que eu vivo esse mundo. E aí, Fábio, bem honestamente, comecei por necessidade, comecei por precisar de um salário mínimo, que à época, vale dizer, era de R$ 260, e isso fazia completa diferença no orçamento familiar. E então comecei lá para poder ajudar nesse orçamento familiar e comecei a estudar ferrovia a partir de então, com 15 anos. E cheguei a ser secretário de transporte das maiores cidades. Opa, voltou. Não, não está saindo áudio. Não está saindo. Quer tentar sair e voltar novamente para ver se volta o áudio? Não, não tá, não saiu. Quer sair da live e voltar? Carlão, você viu, Diga. nosso convidado hoje, ele manja muito da área de transporte, né? Sim, com certeza. E é bom a gente absorver a experiência dele, o conhecimento que ele tem, né? E aí a galera vai poder curtir um pouco da trajetória dele, que afinal já é uma trajetória longa. Oh, verdade. Trabalhar na CPTM, depois escreveu um livro sobre a CPTM. Vamos ver, ele tá voltando. Vamos ver se volta ao normal aí. Vocês me ouvem? Agora sim, Caio. Deixa eu arrumar o fone aqui para ver se ele volta. Deixa eu arrumar o fone para ver se ele volta. Voltou. A gente está te ouvindo. Ou, estamos ouvindo. Desculpa, gente. Desculpa, entrou uma ligação, eu cancelei ela, mas aí puxou isso. Mas então era isso, Fábio. Eu comecei por necessidade. E cá estou e fui secretário de uma das maiores cidades do estado e tenho a honra disso. Começou por necessidade e virou paixão, né? Que Exato, falar você vê sobre como é a trilhos, vida? você gosta demais sobre a área de Eu mobilidade, amo. trilhos, que a gente sempre vê bastante. Eu amo e devo muito, porque é isso. Eu sou um menino de 15 anos que vem buscar uma oportunidade em São Paulo, lá de Ferraz de Vasconcelos, sem nenhuma perspectiva. Onde eu sempre gosto de. Gosto não, eu lamento ter que contar, mas onde metade dos meus amigos, como eu digo, estão presos, metade está morto, sobram alguns para a gente comer, caminhar e contar a história, e que eu sou um dos que se salvaram, e salvaram graças aos trilhos, graças à ferrovia. E então eu sou muito devedor da mobilidade. Eu não sou só um apaixonado, como você disse. Eu sou um devedor. Se eu estou aqui é graças a ela. Verdade, verdade. E tanto que você gosta de mobilidade, que você sempre, quando você foi secretário, quando você foi nosso subprefeito aqui, você sempre falou, Fábio, quando que nós iremos dar uma volta de trolleybus? Você também gosta do sistema de trolleybus, né? Gosto, tenho uma viagem marcada, eu não vou contar o dia, mas eu tenho uma viagem marcada com o nosso amigo Thiago. Eu não sei se ele está nos assistindo, mas se tiver, eu deixo um abraço.
tenho conversado muito com ele, eu acho ele um cara que entende muito desse Fantástico. assunto, assim como você, assim como tantos outros nossos colegas. Entendo que a gente precisa preservar os trólebus como modal, mas também como patrimônio histórico da nossa cidade. Sim. Acho que agora em 2028, que a gente tem a renovação da frota, a gente precisa discutir isso agora, porque se deixar para a última hora, a gente vai perder essa discussão, tá? Verdade. Vai E perder o time, como se fala, né? vai perder o time. E eu acho que, em suma, é isso, assim, a gente compreender os modos, cada um com a sua característica, cada um com o seu desempenho, cada um com a sua qualidade, mas entender que uma rede de transporte ela se faz de vários serviços e que eles não são competitivos, eles são complementares e o trolebus faz parte disso. Exatamente. Eu vou fugir um pouquinho da nossa pauta aqui. Meu diretor aqui vai me matar, porque chegou uma pergunta e eu queria aproveitar que você está falando em ligar modais, né? Tem uma pergunta que o nosso amigo Giba passou aqui. Giba, um grande beijo para você, tô com saudade. Falou, Caio, como que você vê essa vanguarda na represa de Guarapiranga do Rio Viário? Como que você vê essa inovação do prefeito Ricardo Nunes? É um modal novo para nós paulistas. O Fábio, primeiro quero mandar um abraço pro Giba, meu amigo querido, com quem eu tive hoje o prazer de estar junto. E Há espero 4 comentar anos muitas atrás, vezes Gibão, ainda. acho que você não estava no começo, sem cortar o E, nós estávamos entrevistando o Caio também, no nosso Fiscalizando Sampa. Estamos ficando todo mundo velho, né? Enfim, mas sobre o modal, é importante dizer que o Ricardo é um defensor desse transporte desde lá de trás, tanto é que eu tenho o maior orgulho de dizer o que eu vou dizer aqui. Eu fui o coordenador do plano de governo na área de mobilidade, e o Fábio fez parte das reuniões, da gestão Bruno Covas e Ricardo Nunes. Então, todo o plano de governo desenhado para essa gestão que está em curso, ele partiu de um grupo de pessoas, de pensadores, de figuras incríveis que trouxeram, e obviamente também das ideias do prefeito Bruno Covas à época e do vice-prefeito e hoje prefeito Ricardo Nunes, e que somado a isso a gente formatou um documento aprovado por todos. Esse documento que foi apresentado à população em 2020, ele constava nele a proposta de um transporte hidroviário que hoje se torna realidade. Então eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa história. Muitos vão dizer, vão se apoderar, se apadrinhar. Vai Mas no aparecer fundo é um o monte de seguinte, pai e mãe, isso você qual é um pode monte de ter pai e mãe, certeza, mas isso assim, vai. isso é uma ideia do prefeito Ricardo Nunes, que o Bruno Covas comprou e que a gente no plano de governo colocou em palavras técnicas, dando a orientação de como deveria ser feito. E que hoje é uma realidade. Então, tenho o maior orgulho de fazer parte disso, sou absolutamente a favor. Eu sei o quanto o transporte hidroviário pode ser importante para a cidade e o quanto por muito tempo a gente nem o considerou como estudo, então nem foi considerado como operação. E a gente deu uma redução lá de mais de 30 minutos, pelo menos, para a população que faz a transposição do extremo sul até ali, Cidade de Mar, Pedreira, aquele pedaço ali, é muito representativo do ponto de vista de ganho de qualidade de vida. É política pública na veia, viu, Fábio? Então, assim, estou a favor e tenho orgulho de fazer parte dessa história. Que Fábio, bom, que bom. deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso. Aproveita, diretor. Seguinte, vamos aproveitar esse assunto desse novo meio de transporte, o modal, que o Caio falou com toda a riqueza de detalhes, que realmente é uma coisa que já deveria ser repensada, ter sido pensada há muito tempo, né? E aí, a gente abre um precedente imaginando como isso poderia ser no Rio Tietê. Aí eu quero pedir uma avaliação do Caio em relação a isso. Você não acha que a partir do momento que nós temos esse transporte lá na Guarapiranga, isso não pode abrir, de repente, um precedente para que a prefeitura entre com 2 pés
no processo de recuperação do rio Tietê, pensando inclusive em levar esse transporte para lá? Eu acho que o resultado que a gente vai obter a partir da operação no aquático, ele pode nos fazer pensar no Tietê, no Pinheiros e muitas outras opções. Repito o que eu disse, Carlão, e reforço em cima da sua pergunta, agradeço ela, é o seguinte, a gente, como cidade, deixou de considerar como plano a ideia do transporte rodoviário por muitos anos. E, inclusive, quando você estuda uma viabilidade de um novo modal de transporte, você pode inclusive chegar à conclusão de que ele não é viável, e tudo bem, e que faz parte da vida. Agora, a gente nem estudava, a gente nem considerava. Fato. Então, poder considerar é uma grande conquista que vai ficar marcada na história sob a liderança do prefeito Carlos Nunes. Então, isso está marcado na história, a questão da mobilidade aquática, ela volta a ser tema na maior cidade do hemisfério sul do planeta, graças a essa liderança. Então, sim, a resposta para você é sim. Eu acho que a gente vai ter que pensar sim. Se vai chegar à conclusão de que é viável ou não, nós vamos descobrir lá na frente. A gente vai poder voltar a falar disso. Exatamente. Se você já chegou a conhecer o sistema, você foi conhecer Eu o aquático? conheço o equipamento que vai fazer o traslado, conheço o traçado, mas ainda não fui até lá. Eu devo ir agora, que vai começar a operação, faço questão de ir até lá. Acho que, pelo que o Ricardo falou, o prefeito, ele não cravou. Sábado, domingo ou segunda já entra em teste operacional, né? Para Isso, fazer, não tá muito comercial, mas perto. operação. Hã? Tá muito perto, graças a Deus. Tá, agora, esse final de semana. De segunda-feira não passa, né? Aqui, ó. Olha o que o Giba colocou aqui, ó. Gente, o tempo de transporte de um lado para o outro, a redução é quase 45 minutos que o município terá de dentro do seu lado. É verdade. É isso. É, Não, quem vai ganhar vai ser o munícipe, vai economia de tempo bastante. Né? Carlão, tem uma pergunta para o Caio? Vamos lá. Ainda em cima das experiências, que não são poucas, que ele teve, eu quero saber dele o seguinte: como foi a experiência de fazer parte das secretarias do governo, como a logística, transporte, casa civil? Como que foi para você, Caio, a experiência de fazer parte dessas secretarias ou de estar envolvido diretamente com elas? eu sempre tive no estado, a minha carreira sempre foi muito técnica, Carlão. Então, assim, passei desde a Secretaria de Planejamento, onde a gente concebeu algumas das linhas que hoje fazem parte da realidade do transporte metropolitano no estado. Como, por exemplo, eu tive o prazer de escrever o primeiro termo de referência para estudo de um traçado para a linha 13, que hoje é do aeroporto de Guarulhos, e que eu também escrevi o termo de referência para o primeiro estudo de viabilidade, um traçado para atendimento à população em Varginha, que poderia inclusive dar o resultado de ser um avião, um barco, qualquer coisa, e que naquele momento a gente entendeu que a utilização da faixa ferroviária já existente era o que daria maior condição ali de atendimento. E aí dali, Secretaria de Logística também, atuei muito fortemente na questão técnica da implantação de rodovias vicinais e por aí vai, e junto ao governador atuando no atendimento a ele desses temas, desde a Secretaria de Transporte Metropolitano à Secretaria de Logística. Para mim foi assim um período de vida, eu muito menino, né, comecei com 15 anos na CPTM como aluno aprendiz, saí do estado em 2019, já com 30 anos de idade, 28, 29 anos de idade, para vir para a prefeitura, depois de ter passado por uma carreira absolutamente exitosa, eu sempre digo isso. Eu conto que quando eu vim para a prefeitura a convite do prefeito Bruno Covas, eu não vim porque eu não tinha dado certo no estado, porque eu fui mandado embora do estado, porque eu não tinha mais espaço técnico no estado. Eu vim porque eu acreditava e acredito nesse projeto que continua com o prefeito Ricardo Nunes, que começou com o Bruno Covas, de uma São Paulo, cidade onde eu moro, onde eu escolhi viver melhor. Mas eu estava muito bem lá no estado, eu fui
extremamente feliz e com uma carreira bastante exitosa lá. Aproveitando que você está falando sobre um pouco das secretarias e tal, recentemente você foi secretário de transporte de Mogi das Cruzes, É né? isso. Como foi essa experiência e o desafio de gerenciar o transporte da cidade de Mogi das Cruzes? A gente Tem soube de muita gente. Campinas. A gente tem um amigo em comum, que é o Fernando de Fernando Caires, Caires, Fernandinho. e a gente soube como é Campinas, mas em Mogi, como é Mogi das Pô, Cruzes? eu achei até legal essa oportunidade que você está me dando, Fábio, de explicar a minha chegada a Mogi, né? Porque assim, eu acho que a minha ida a Mogi, a convite do prefeito Caio Cunha, que eu tenho o maior carinho, ela se dá ali num momento onde a gente acabou a eleição de 2022, então depois de toda a passagem que a gente não falou aqui detalhado, talvez a gente fale na prefeitura de São Paulo, eu decido ser candidato a deputado estadual, sou candidato a deputado, eu tenho uma votação bastante expressiva para uma primeira candidatura, eu sou suplente de deputado hoje no MDB, que é um dos maiores, na verdade é o maior partido do país. É, e aí eu tenho convite, volto para a Prefeitura de São Paulo, para o gabinete do prefeito Ricardo Nunes, assessorando ele em diversos temas que eu segui assessorando mesmo fora. Mas vem esse convite então para ir para Mogi, onde existe então ali uma chance de eu retomar um pouco a minha carreira técnica, que eu acabei de dizer que foi muito exitosa no estado e que por um período aqui na prefeitura, por mais que eu tivesse dialogado com a mobilidade, eu deixei de estar no dia a dia dela. Então essa chance de retomar um pouco dessa carreira me provocou muito. Então eu decidi, conversei com o prefeito Ricardo, ele entendeu esse meu desejo e voltei então para minha área mãe ali, da onde eu surgi, e fui muito feliz também naquele um ano em Mogi das Cruzes. A gente está agora no Maio Amarelo, eu venho reforçando um pouco da história, eu acho que nunca é demais dizer, porque vidas não têm valor, então isso a gente tem que reforçar esse diálogo nesse Maio Amarelo, enquanto eu tive secretário em Mogi das Cruzes, num ano que a gente teve conseguimos reduzir em 52% o número de mortes nas vias municipais da cidade por acidente de trânsito. Foi um resultado extremamente positivo e recorde na história da cidade, quiçá no recorde na história das grandes cidades desse país. Uma série de ações de educação para o trânsito, o simpósio que está ocorrendo agora, o segundo, eu tive o prazer de estar lá, e um monte de coisa que a gente poderia conversar. Fora isso, conseguimos o subsídio do ônibus de forma que a gente mantivesse a tarifa congelada para a população durante 2 anos, Poxa. e uma série de discussões na cidade que me trouxeram de volta, inclusive, dialogar com a ferrovia. Vale dizer que Mogi das Cruzes é a cidade que mais tem estações ferroviárias depois da capital. São 4. Sim, Então, a gente pôde retomar essa discussão, avançar em muitas questões. Hoje lá ficou o João. O João é um grande amigo, um cara querido, que segue dando continuidade ao trabalho, mas poder ter voltado a dialogar sobre isso no meu dia a dia foi uma grande honra que eu devo aí ao prefeito Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, e que eu tenho certeza que com o meu empenho eu pude retribuir aí com resultados durante esse um ano. e a gente vê em números, né? A renovação de frota que teve recentemente, você até teve no dia da entrega dos Eu carros tive, eu também, né? tive, eu tive, eu tive, eu tive, e a gente iniciou também o processo de modernização da questão da bilhetagem, de poder usar cartão de crédito, débito para efetivar a compra do bilhete. Então, assim, são muitas coisas que aconteceram lá enquanto a gente esteve lá. Algumas a gente conseguiu concluir ainda estando lá, outras não. Outras a gente já estava de volta aqui na cidade, mas que a gente seguiu acompanhando. Então, sim, é uma honra. E aproveitando, a gente falando em Mogi das Cruzes, no seu período que você estava como secretário lá, chegou a discutir a implantação do etrol não, né? Mas do ônibus movido a bateria? A gente começou algumas discussões para a criação de corredores na cidade que hoje não tem. O sistema coletivo de transporte Mogi, ele não trabalha a partir de corredores, como a gente tem, por exemplo, aqui na capital e em outras grandes cidades. E essa era uma das ideias, tão logo a gente tivesse a condição de implantar esse novo modelo de sistema de transporte, de discutir
essa tecnologia. Não conseguimos chegar ao nível de discutir a tecnologia, porque a gente ainda estava discutindo a implantação do sistema. Uhum. Mas eu sou a favor, eu acho que hoje o Eduardo, não sei se ele está nos acompanhando hoje aqui, eu sei que ele fez uma matéria sobre o assunto, eu Foi. conversei também esses dias com o Thiago sobre isso, e eu acho que é uma tecnologia que a gente pode ainda discutir muito, e que na linha 18 aí é uma realidade já, não sob o ponto de vista de implantação, mas de definição do instituto modal. Então eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai poder falar bastante aí nos próximos tempos. Eu acho que vai ser bastante interessante. Hoje o Adam soltou uma matéria, depois eu até coloco aqui no nosso link para a galera assistir, ver sobre os ônibus a bateria. Mas vamos falar do Caio, que foi subprefeito e secretário das subprefeituras, né? Sabe que você foi subprefeito Ipiranga, Vila Prudente, Lapa e depois foi praticamente da cidade inteira. Dessas três subprefeituras, Ipiranga, Vila Prudente e Lapa, qual foi o maior desafio? Qual que te deu mais trabalho e a que te deu mais garra de trabalhar? Falar, não, agora a gente vai querer fazer porque precisa realmente de mudança, vou fazer tal coisa. A gente gosta de trabalhar, Fábio. Eu gosto de todas elas, tive desafio em todas elas. E poderia passar aqui horas e horas contando uns desses desafios. Agora, cada uma teve sua especificidade, né? Se a gente trouxer, por exemplo, a Vila Prudente, foi muito específico o desafio. É que eu fiquei subprefeito da Vila Prudente exatamente no ano da pandemia inteiro. Eu Na cheguei em pandemia, março de exatamente. um ano, eu saí em março do outro, que foi exatamente o pior período da pandemia. Período onde a gente praticamente não pôde dialogar com as pessoas, onde as pessoas estavam em casa. Então foi um desafio enorme. E ainda assim a gente conseguiu enormes resultados. Eu posso lembrar aqui de alguns, que é ali da Vila Prudente. Eu consegui, eu posso buscar isso nas matérias, tá? Eu zerei o tapa-buraco da região, Foi, tá? isso é Eu zerei verdade. o tapa-buraco da região. Eu fechei todos os buracos da região. Eu requalifiquei a área ali da Anhanguera com a Divinópolis, que era historicamente o ponto de descarte viciado, e foi eu que requalifiquei aquela área. Quem conhece a área pode lembrar aí do que eu estou falando. Ali era direto, né? Implantei a Lixo primeira direto. quadra de tênis pública da cidade de São Paulo, da Vila Prudente, para fazer bastante coisa mesmo nesse um ano. Agora, no Ipiranga também, eu era subprefeito quando a gente teve a maior chuva dos últimos 25 anos da cidade, que também atingiu a Vila Prudente, mas que no Ipiranga fez um arregaço. E eu era o subprefeito. A maior reintegração de postos dos últimos 50 anos da cidade também foi no Ipiranga e também eu era subprefeito em Heliópolis. Na Lapa, uma subprefeitura gigantesca, onde em um corredor de 2 quilômetros, para você ter uma ideia, Fábio, a Sublapa tem 305 mil habitantes. Tem um corredor Sim. de 2 quilômetros, que vai ali do Memorial da América Latina até o estádio do Palmeiras, passando pelos shoppings, passando por algumas baladas importantes, alguns equipamentos públicos importantes. Aquele corredor cultural, ele leva em média 300 mil pessoas por noite. Então eu Nossa. dobro minha população numa noite. E isso era um enorme desafio todos os dias. Então, assim, foi muito legal ser subprefeito. E depois de ter sido secretário de todas as 32 subprefeituras, foi ainda mais legal de entender quem é o bom e quem é o mau subprefeito. Porque até então, quando você está só na sua casinha, você faz seu trabalho. A hora que você vai lá ser secretário, você vê os 32 fazendo seu trabalho, você começa a entender quem de fato trabalha e quem não. Problema vai ter em todas as regiões, viu, Carlos? Viu, Fábio? Não é fácil resolver os problemas de uma cidade metrópole, como é o caso de São Paulo. Agora, é fácil e é dever desse gestor estar perto desse problema, buscar a solução e estar dialogando com a população. E o que tem de subprefeito que não dialoga, que não é democrático, que não conversa, que não procura solução, isso aí é o que mais tem. E isso é um grande problema aí, às vezes, para a gestão, por mais que o prefeito Cardoso cobre isso, o secretário Alexandre Moraes cobre isso, muitas vezes você tem ali uma ausência de capacidade técnica, muitas vezes, e isso dificulta o trabalho.
também foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude ir em toda a cidade, cada pontinho dela, conversar com pessoas, entender e reforçar que grandes obras mudam as vidas de cidades, viu, Fábio? Que são obras Verdade. de metrô, de linhas de trem, de viaduto. Agora são de verdade as pequenas obras que mudam a vida das pessoas. São aquelas que às vezes é uma guia rebaixada na frente da casa de um cadeirante. Isso muda a vida dele. Ele não conseguia Verdade. sair de casa até então. Então, assim, isso me trouxe essa realidade só a vida de subprefeituras. Isso é bom. Carlão, E tem alguma ainda pergunta, achar, Carlão? na verdade eu quero fazer um comentário, e ainda tem gente que acha que o trabalho de uma subprefeitura não pode mudar a vida do munícipe, né? É Muda incrível que todo dia, cara. Pois é incrível que ainda tenha pessoas que pensam, que acham que o trabalho de uma subprefeitura não tem importância na vida do munícipe. Ela age de forma direta, incisiva na vida da pessoa. Né? Mas vamos lá. Uma pergunta aqui. A pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. Você já falou um pouquinho das suas ações de melhoria para a cidade, né? Para a cidade da qual você era o secretário. O que eu quero saber é o seguinte, é uma pergunta bem reflexiva mesmo, tá? Qual é a sensação de estar à frente de secretarias tão estratégicas, assim como a importância para uma cidade? Eu acho que assim, o Carlos, é a gente poder de fato chegar ali onde a gente imaginou um dia, que é poder influenciar na vida das pessoas. Influenciar positivamente. Como influenciar positivamente? Com estudo, com técnica, com diálogo e com desejo de sempre buscar melhoria. Então, assim, não dá para tirar a técnica da conversa, também não dá para tirar a política. A política é o desejo permanente de buscar a solução e melhora da vida das pessoas. Às vezes a técnica é impedimento para isso e a política é onde vai buscar a solução técnica para chegar no melhor atendimento às pessoas. Então, isso é o que eu faço e fiz por onde eu passei. E quem me conhece, quem conheceu a minha gestão, sabe que eu fiz isso com a maior paixão, buscar essa solução todo tempo. Eu não estou dizendo que eu encontrei, não, tá? Muitas vezes a gente não encontra a solução, muitas vezes a gente sai sem resolver problemas que a gente gostaria de ter resolvido. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que quem me conheceu por onde eu passei sabe que conheceu um cara entusiasta da vida pública, do resolver problema, do buscar solução e de ficar absolutamente irritado quando não acha, e procurar essa solução todo o tempo. Então, acho que poder influenciar positivamente na vida das pessoas foi tudo que eu quis na minha vida quando eu escolhi a vida pública. Então, ter feito parte dessas secretarias, desses espaços, para mim é uma realização, não de um sonho final, mas de entender que eu tive a chance de começar a fazer aquilo que eu escolhi para minha vida. Caio, agora vamos falar um pouco sobre a sua experiência quando você foi candidato a deputado estadual. Como é que foi os desafios? Como surgiu o convite e a ideia de disputar uma eleição grande, no caso, para deputado? Eles são grandes, né? Eu sempre fui um cara que teve uma história por todo o estado, por conta da minha relação com os transportes metropolitanos, as cidades e tudo mais. Entendemos ali, eu, o prefeito Ricardo Nunes, o grupo que está conosco, que seria importante ter essa representação na Assembleia Legislativa. E a questão da mobilidade foi uma das nossas principais bandeiras. Tivemos 34 mil votos, foi uma eleição extremamente complexa para quem é do centro, centro que eu estive, que eu estou, que eu sempre estarei, por não acreditar em nenhum polo limite. Eu não acredito em nenhum extremo e sempre estive na mesma espectro político. Quando eu fui historicamente do PSDB, partido onde eu acreditei e acredito nos ensinamentos de Mário Covas, e que a gente teve ali grandes lideranças, como foi o caso de Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin e Bruno Covas.
e lá eu estive por muitos anos, e que depois escolho o MDB para seguir essa trajetória junto com o Ricardo Nunes, com Baleia Rossi e outras grandes lideranças, mas foi uma eleição muito difícil de 2022 para quem estava no centro. Uma eleição onde, se você não fosse Lula ou Bolsonaro, você estava excluído da discussão em qualquer almoço de família ou qualquer coisa do tipo, e ainda assim a gente teve 34 mil votos numa primeira eleição, sem ser filho de nenhum político, sem ter histórico político nenhum. Então isso nos deu hoje uma capacidade de diálogo com a cidade muito grande, né, Fábio? A gente teve 23 mil votos só na cidade de São Paulo. A gente tem uma Bastante. ideia do que isso representa. 19 dos vereadores que hoje estão na casa e representam muito bem o povo de São Paulo, mas que eles foram eleitos com menos que esses 23 que a gente teve na capital há um ano e meio atrás. Então é um número extremamente considerável e que a gente precisa levar aí em consideração para os próximos pleitos. Com certeza. Carlão, tem alguma pergunta, Carlão? Vamos lá. Vamos às perguntas, então. Eu estou só monitorando o tempo aqui, porque o Caio tem agenda. Então, 8 mais um pouco. horas, mais 10 minutinhos, mas a hora que der uns 6 a gente vai para o fechamento. Beleza. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou fugir totalmente da área da mobilidade, porque é até curioso para mim entender essa história. O que eu queria saber é o seguinte: como que foi a sua história com o Clube Ferroviário? O Nacional? É isso. Então, cara, que na verdade, assim, o Nacional, eu me formei no Nacional. O Nacional, na minha época ainda, na época da escola ferroviária, ele ainda tinha, isso eu tô falando de 2006, 20 anos atrás, claro, ele ainda tinha esse resquício das pessoas entenderem que o Nacional, ele é um clube da ferrovia. O Nacional é o SPR, São Paulo Railway, onde Charles Miller trouxe a bola e que se jogou o primeiro jogo da história do futebol do Brasil. E o Nacional só muda de novo quando o SPR deixa de estar no país e aí precisa de um nome. E o nome nacional é escolhido exatamente para reforçar os laços com o país e tudo mais. Mas o Nacional nada mais é do que o time que começa com futebol no país e que nasce da ferrovia. Porra, eu sou um cara que é apaixonado por futebol, um cara que é apaixonado pela ferrovia. Eu não podia estar distante disso. E eu começo a buscar essa história, Carlos, porque eu percebo que 20 anos depois que eu me formei lá, muitos poucos dialogam sobre essa história. E talvez não dialoguem não porque não tem interesse, mas porque não conheçam. Então, eu me obrigo, como um apaixonado por esses dois assuntos, a retomar essa história. Falar, gente, ferroviários, vocês sabem que o Nacional é de vocês? O Nacional, vocês sabem que a ferrovia é de onde vocês surgiram, né? Reapresenta um ao outro, se é que você me entende? Fala, cara, a gente precisa estar junto. Não dá para ser nacional sem ferrovia, não dá para ser sem ferrovia sem nacional. O Estatuto Nacional, cara, considera que só pode ser diretor nacional quem é ferroviário. Isso é estatutário, tá? Então, assim, eu tive o convite do presidente Ayrton Santiago para ocupar uma das diretorias que exatamente dialoga sobre essa coisa de expansão e mobilização, porque eu coloquei na cabeça dele que a gente precisa discutir de novo ferrovia lá dentro. Então tem algumas coisas, alguns projetos aí para esse ano que já começou e que foi muito exitoso aí, que foi o Dia do Ferroviário, foi uma delas. A gente jogou com mais de 120 ferroviários lá no Estádio do Nacional esses dias. E assim a gente tem algumas outras ideias aí para ainda esse ano implementar, de forma que a gente traga de volta o ferroviário para dentro de uma casa que é sua. Não é nenhum convite, é só um lembrar. Cara, essa casa é sua. Agora, um detalhe. O Fábio deve estar pensando, rapaz, estou preocupado que meu diretor está tão quieto hoje, não fez nenhuma provocação. Lá vou eu fazer a provocação agora. Ah lá, Meu Deus, tinha que ter. Será que nós podemos pensar na possibilidade de vir um outro livro aí sobre esse assunto?
Eu acho que é legal, né? A gente escreveu o livro dos 30 anos PTM, é muito voltado em conversar com pessoas e reconhecer essas histórias. Eu acho que essa é uma história que precisa ser recontada. Ela já foi contada, tá? Já existem livros que falam disso. Mas talvez a gente precise modernizar esse assunto e trazer de volta à tona o quanto essa relação com um clube histórico, um clube duas vezes campeão da Copa São Paulo, maior torneio de base do país, um clube que está às margens da ferrovia e que a gente tem lutado para dar o nome da estação Água Branca. Afinal, tantos clubes dão nomes a estações e aquele que é o clube da ferrovia não dá nome à estação que fica ali às suas margens. Mas enfim, eu acho que o Nacional ele é mais do que um clube de futebol que a gente tem que dar valor, respeitar, ou um clube sob a ótica de um espaço de lazer. O Nacional é parte da história da ferrovia, logo parte da história da mobilidade, e sim, Carlos, podemos pensar em breve falar disso. Mas depois desse ano, né? Ano par é sempre muito complicado pra gente. Bom, agora que eu fiz a provocação para você, Caio, agora eu vou atentar um pouquinho o meu apresentador. Então, Fábio, fica aí a dica para uma nova volta do Caio para Sim, falarmos especificamente deste assunto, que eu acho que é um assunto que dá para ser explorado, eu acho que precisa ser explorado, até porque envolve duas coisas importantes que estão enraizadas na cultura do nosso país, das nossas cidades, que é a mobilidade e a questão do futebol, que não tem hoje em dia quem não queira se informar, quem não queira se E um inteirar de futebol. futebol raiz, né, Carlos? Porque assim, eu é. tenho falado nas minhas andanças do futebol, e com todo respeito, as outras formas de enxergar o futebol, que eu respeito todas elas, mas eu tenho tentado usar a minha história, a minha credibilidade, para falar um pouco sobre o futebol raiz, sob a ótica do patrimônio histórico e cultural da cidade. Vila Prudente, por exemplo, ela passa por momentos onde o futebol é parte importante da constituição da história e da característica da região, os búfalos. Legal. E outras regiões se constroem com características muito claras a partir do futebol raiz. E quando eu falo do futebol, não estou falando do jogo de futebol, eu estou falando do movimento que o futebol gera ali em torno, seja da Moca, com o Juventus, seja da Água Branca Nacional, seja de tantos outros espaços importantes que fazem do futebol um patrimônio histórico e cultural, futebol raiz da nossa cidade de São Paulo. E o Nacional faz parte disso. Verdade. Caio, para eu não, os meninos aí da sua assessoria não brigar comigo, né? A última pergunta. Planos para o futuro. Quais são o que o Caio tem de planejamento para o futuro? O primeiro é voltar aqui para falar mais mobilidade, que hoje não tenho tempo de Vamos falar falar. tudo que a gente precisa falar. Então, esse é um plano futuro. O segundo é falar também do futebol raiz e da ideia do livro com o Carlos. A gente tem dois planos futuros aí. Esse ano é um ano importante para a gente, é um ano de reeleição do prefeito Ricardo Nunes, onde eu também devo concorrer nas urnas. Sou hoje pré-candidato a vereador na cidade, defendendo as bandeiras da mobilidade, contando um pouco dessa história na área da zeladoria, na área do patrimônio histórico da cidade. E é um ano que a gente precisa tomar decisões importantes do que serão os próximos 4 anos. E eu espero poder, com bastante transparência, com bastante honestidade e com bastante diálogo, poder conversar com o maior número de pessoas e que essas pessoas se entenderem que esse projeto que a gente está apresentando ele possa ser positivo para a cidade de São Paulo, que elas estejam conosco e a gente vai seguir nessa caminhada. Caio, eu agradeço por você ter aceitado meu convite já lá atrás, há muito tempo, as agendas que não conciliaram. Foi rapidinho, mas eu sei que você vai voltar com mais tempo para a gente falar bastante sobre mobilidade, futebol, política, porque também é bom falar sobre política, né? A boa política.
né? Você vê E que gostaria eu que só você gosto de fizesse... tema difícil, né? Futebol, polícia, só aquilo que é problemático a gente gosta de falar, né? Ainda bem que o seu time é o mesmo que o meu, então tá ótimo. O Nacional, você torce pro O Nacional tricolor também? também, né? Bahia, meu segundo time, Nacional e Bahia. Tá vendo aí? Nada é perfeito nesse mundo, mas ele é meu amigo do mesmo jeito. Caio, as Gente, suas considerações finais, meu amigo. eu quero agradecer mais uma vez, agradecer o Fábio, agradecer o Carlos, agradecer todo mundo que está nos assistindo, me colocar à disposição para estar aqui mais vezes, dizer que é sempre um prazer poder ter espaço como esse democrático, de debate, de diálogo respeitoso, falar um pouco da nossa história, falar da cidade que eu amo, que é São Paulo, e poder aprender um pouco com vocês, cada um de vocês, e receber as perguntas de quem está nos assistindo. Fico à disposição. Provavelmente todo mundo está nos assistindo sabe como me encontrar. Quem não souber, pergunta para o Fábio, que ele sabe muito bem. Pode falar E as eu suas espero redes, vê-los fala aí amanhã. também, pode falar. O Caio Lu, vocês me encontram no Instagram, no Facebook. Não é tão complexo, não. É um nome simples. Eu encontro Eu te vocês lá encontrei no aqui. site, hein? No site do quê? No seu site. Ah, no Você meu está esquecendo de site, falar teu cailuz.com. Ele site. revirou sua vida no seu site. Meu Olha amigo. só. Meu vida de diretor não é fácil, não. Tem que ir atrás de tudo. Não, vocês são demais. Entra no nosso site Mas no aí, cailuz.com.br e a gente espera que vocês sigam nos acompanhando a nossa história. Espero poder continuar construindo uma história bonita na cidade, junto com vocês todos. e quando é o nosso passeio de trólebus? Eu sei que você vai passear com o Thiago. O Thiago era para estar com a gente semana passada, tive problema, ele vai voltar. Mas e o nosso passeio de trólebus? Então logo eu faço com ele, a gente vai marcar um junto, todo mundo, vamos organizar uma caravana. Vamos embora. Tá Caio, bom? mais uma vez, obrigado por participar, obrigado por ter aceito, né? E as portas estão sempre abertas. Vai falar Obrigado, alguma coisa, gente. diretor? Bom, quero agradecer aí a participação do Caio. Deu para a gente ter uma ideia da competência, da experiência que ele tem na área da mobilidade e a experiência que ele foi adquirindo por tantos lugares importantes que ele passou. Então, não há como negar que é uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que tem competência, é uma pessoa que tem ação, que é o mais importante que um bom gestor público precisa ter. E assim, eu espero que todas aquelas pessoas que pretendem se colocar na posição de gestor público, assim como o Caio foi, assim como ele pretende ser novamente, eu espero que entenda que a essência de um bom gestor público está sempre na ação. Ouvir as necessidades das pessoas, ouvir aonde a gestão pública pode chegar e quais melhorias que ela pode trazer, independente de ser saúde, de ser educação, de ser transporte, mas acima de tudo, a gestão pública ter consciência e ser atuante nessas áreas para trazer melhorias para os munícipes, que é isso que a gente espera do gestor público nos dias de hoje. Hoje em dia não existe mais aquele gestor público que fica só na sala, com ar-condicionado, e não vai para a rua sentir a necessidade das pessoas. Então, eu espero que o exemplo do Caio sirva para que outros gestores públicos se espelhem na competência que ele tem, né? Assim como gestores que a gente já entrevistou em outras edições também, com a mesma competência que o Caio tem. Eu espero que essas edições desses programas, gente, sirva para orientar vocês no sentido de abrir os olhos. Vamos escolher as pessoas certas, vamos escolher as pessoas que querem correr pelos munícipes, vamos escolher as pessoas que realmente querem representar os seus interesses, que estão lá por você. Esse é o mais importante, por você e para você. Obrigado aí pelas Caio, palavras, viu, Carlos? obrigado, Tamo boa junto. noite. Estou esperando você na próxima. Um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Viu, diretor? Nosso convidado manja bastante Sim. E a pauta sim. agora, diretor? Agora o senhor é o nosso diretor, agora o senhor me passa a pauta. Vamos fazer aquele bate-bola? Com certeza. Eu estava muito ansioso por isso. E aí a galera que não deve estar uma entendendo... nova fase. Isso, e a galera não está entendendo o bulúpus que a gente deve estar falando muito provavelmente. Fala, mas já acabou a entrevista e tal. Na verdade, é assim, o nosso programa agora ele vai ter algumas mudanças, algumas modificações, entre elas espaço também, mas isso aí eu vou dizer na semana que vem. Faz tempo que a gente está ensaiando isso, mas semana que vem a gente vai entrar mais em detalhes. Mas eu quero trazer alguns quadros novos para o nosso bate-papo, né? E um dos quadros que eu quero trazer é exatamente o giro de notícia.
que é repercutir as notícias que ocorreram até o dia de hoje. Bora lá então, Clay? Bora! Bora lá. O senhor manda ali a notícia, a gente aqui faz o giro. Debatemos um pouquinho. Vamos lá então. Quais são as Como a notícias que gente nós tem temos que aí? respeitar a agenda do Caio, né? Então, deu a hora certinho, 8 horas mesmo a gente conseguiu cumprir a agenda dele. Passou um minutinho só, mas tenho certeza que o Corona e o pessoal lá não vai brigar comigo, não. Não, com certeza não. Diga aí, diretor. Quais são as notícias que nós temos aí para repercutir? Rapaz, eu estava aqui, até comentei com o Caio em off, a gente não chegou a falar muito sobre o e-tron, né? Mas o Diário do Transporte hoje, ele fez uma matéria sobre o e-tron, que quem não conhece, e-tron, o que é isso? É o ônibus elétrico a bateria, ou seja, o trólebus a bateria que tem alavanca automática e baixa. A cidade da Eletra, na cidade, ó, a Eletra hoje recebeu o Adamo Bazani para conhecer o sistema. E, além do e-tron, a cidade de São Paulo vai receber até junho 49 novos ônibus elétricos a bateria. São para as empresas Ambiental e Transpass. Então a gente vai ter, vamos arredondar a conta para não falar 49, 50 novos ônibus elétricos. Né? Conseguiu achar? Não, estou te acompanhando aí. E nessa visita que o Adamo teve, ele pôde conhecer o e-tron, né? E parece que São Paulo, né, vai também testar essa tecnologia. Então, ou seja, se realmente vir para São Paulo, eu acho que o trólebus na cidade de São Paulo tem uma sobrevida. Ah, mas você é saudosista, que não sei o quê, que trólebus é uma porcaria, que não sei o quê. O trólebus, gente, ele precisa do investimento, né? Que ele consiga andar sem estar conectado na energia, que é o ônibus a bateria que nós temos hoje, né? São os famosos abacates, que é popularmente conhecido. E o e-tron não é nada... É verdade, o pessoal chama ele de abacate, né? Porque ele é verde abacate. Olha, eu quero acreditar o seguinte, eu não posso perder essa oportunidade. Enquanto o pessoal estiver chamando de abacate, tá bom. O problema é que virar abacaxi. Aí nós vamos ter problemas. Esperamos que não venha, né? Mas então, pode ser que o e-tron, testando aqui na cidade de São Paulo, dá uma sobrevida. E a gente vai ter políticos que podem defender essa bandeira. Vejam só que nós tivemos agora a entrevista com o Caio Luz, que é totalmente a favor do sistema de trólebus, né? Bom, primeiro a gente tem que esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo aí, que é o seguinte. O e-tron, ele nada mais é do que uma evolução do trólebus. Então, para quem fala que o trólebus é um trambolho, para quem fala que o trambolho é essa coisa, tal, a gente precisa entender o seguinte. Eu sempre vou bater nessa tecla, eu vou morrer batendo nessa tecla. São Paulo precisa de modais que se integrem. Sim. Não adianta a gente ficar investindo num único modal. Entendeu? Que nem hoje São Paulo está bem eclético em relação a isso. Nós estamos investindo em metrô, nós estamos investindo em monotrilho e nós estamos investindo em ônibus elétrico. Só que eu bato na seguinte questão. A prefeitura está dando muita ênfase nos ônibus elétricos. Eu acho que a gente precisa investir mais em outros modais. Eu acho que os ônibus elétricos, eles fazem parte dos modais que devem ser integrados, mas não é a solução de todos os problemas. E outra coisa, a gente precisa ver também como está a questão de infraestrutura para receber esses ônibus elétricos. Porque até agora, se eu estiver errado, você me corrija, mas a gente não tem informação concreta nenhuma de como que está as infraestruturas para receber isso. Exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar no sistema de ônibus elétrico, mas de uma forma mais abrangente. Não ficar focando só nos ônibus, nos veículos, tal. Porque assim, eu acho que a prefeitura, ela tem que focar na infraestrutura. Eu acho que muita propaganda em cima dos veículos e a gente não tem uma infraestrutura detalhada, específica, para receber esses ônibus elétricos, que são importantes,
vão representar uma inovação na cidade de São Paulo? Eu não tenho dúvida que vai. Mas é aquilo que eu já falei. Eu acho que ônibus elétrico, ônibus movido a bateria, é parte de um conjunto de modais que, de forma integrada, vai tentar solucionar o problema da cidade de São Paulo. E aí o Giba está nos lembrando aí a hidrovia no Rio Tietê e Pinheiros também. É isso que eu falei, faz parte do modal. Então, assim, a gente tem que pensar em outras coisas. Isso é necessário. A hidrovia, por exemplo, hoje a gente pode dizer que já está engateando, ainda não é uma realidade, porque não está em operação 100% ainda. Mas, assim, é algo que também precisa ser explorado, é algo que muito provavelmente vai precisar ser explorado, entendeu? Então, assim, tem vários modais. Então, acho que a prefeitura, na minha avaliação, tá? Se eu estiver errado, me corrija, mas é a minha opinião. Eu acho que a prefeitura não pode dar um tiro no pé e ficar só focando nos ônibus elétricos. Porque todo sistema, ele tem algum nível de falha. E a gente tem que estar preparado para os níveis de falhas que podem acontecer. Não vamos esquecer... Por isso vai ter esse período de testes. Não vamos esquecer que nós tivemos acidentes com os trólebus. Isso quer dizer que o trólebus não presta? Não. Nós também tivemos acidente com ônibus a bateria. Tem aí um acidente que aconteceu recentemente aí com ônibus movido a bateria, já esses na cor verde. O abacate, como eu falei. Então, assim, a gente precisa focar e garantir que essas tecnologias são eficientes, que elas serão capazes de absorver as necessidades da população e que, principalmente, esse abacate não vire um abacaxi. Porque já pensou? Você está investindo tão pesado numa única tecnologia, mas estamos investindo na hidroviária. Tá, mas em proporção aos ônibus elétricos, é a mesma coisa? Não é. Eu vejo muito mais foco em cima dos ônibus elétricos do que da hidroviária. Que a tendência é crescer, a tendência é expandir. Não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa garantir que todos esses modais são seguros, são eficientes e que realmente possam proporcionar à cidade de São Paulo aquilo que ela realmente precisa, que ter capacidade de atender a demanda que nós temos hoje. Porque a atual frota de ônibus de São Paulo não atende a demanda. E aí, quando a gente fala de final de semana, a coisa fica mais grave ainda. Nem me fala, final de semana e feriado. Pois é. Então, a gente precisa debater isso, a sociedade precisa debater isso, e aquilo que eu sempre falo, a gestão pública, ela tem que ouvir a maior parte interessada. Quem é a maior parte interessada? É você que está nos assistindo. É você que pega o ônibus cheio, é você que tem lotado todo dia. E eu falo porque eu faço isso. Todo dia eu pego tem lotado. Tá? E eu moro perto da estação. Eu moro o quê? Uns 15, 20 minutos de ônibus perto da estação. E eu sei o que é você pegar trem todo dia cheio, às 5:30 da manhã, às 4:30 da manhã. Eu enfrento isso quase todos os dias. Então, assim, eu espero que a gestão pública, próxima gestão que vai assumir a cidade de São Paulo, seja com a atual gestão, ou seja com uma nova gestão totalmente diferente, comece a ouvir as maiores partes interessadas nesse processo. Porque um grande erro que a gente comete de gerações em gerações é não ouvir a parte interessada, que é quem? A população. A gente tem que ter um acompanhamento técnico, a gente precisa ouvir os técnicos que entendem do assunto, sim, mas a gente tem que ouvir a parte final, que é a parte interessada que vai ser beneficiada, que são a população, certo? E aí, eu também quero falar de uma outra coisa, fugindo um pouco, mas não deixa de ter a ver com a parte de integração de modais, que é um investimento maior nas ciclovias. Sim, verdade. Porque, infelizmente, hoje nós temos ciclovias que vai de um lugar para aí chega no meio do caminho e acaba a ciclovia. Então, ou seja, a gente precisa enxergar as ciclovias como se fosse a expansão do metrô. Não está tendo que construir linhas, não está tendo que expandir. É a mesma coisa com as ciclovias. Então, eu acho que as ciclovias, elas precisam de uma maior atenção, eu acho que elas precisam de um maior investimento em tecnologias, em educação, principalmente, porque eu vejo ciclistas que, em vez de estarem andando na ciclovia, estão andando do outro lado, que é focado para ônibus, para carro, e às vezes até na contramão. Você tem uma ciclovia, que é própria para... Vou até dar um exemplo. A Avenida Cisibeiro, que fica ali no Ermelindo, nas regiões de Ermelindo, da Cangaíba. Então você tem lá uma ciclovia. Só que o que eu vejo? As pessoas estão usando a ciclovia? Não. Tem pessoas que até usam, mas às vezes as pessoas andam em cima da calçada do outro lado, que não é a ciclovia. Então, ou seja,
falta incentivo para a educação dos ciclistas, para que eles comecem a usar de forma mais incisiva as ciclovias. Mas para isso, a gente tem que pensar da seguinte forma: por que todo ciclista não usa a ciclovia? Porque ela não está bem estruturada ainda. Então, nós temos que entender que a ciclovia, ela também é um modal. Nós temos que entender que a ciclovia, ela também precisa ter investimento. E investimento não é só você ir lá e pintar a rua, demarcar. Não, você tem que investir em tecnologia, em segurança para o ciclista. Porque tem muitos ciclistas que não usam a ciclovia, por quê? Porque não sente segurança nela. Não sente segurança. Então, acho que precisamos também pensar a questão de dispositivos de segurança para colocar nas ciclovias, para deixar bem claro que aquele espaço é da ciclovia, é dos ciclistas e não é dos carros, não é? Então a gente tem que investir em tecnologia. Então, eu repito, quando a gente fala de investir em ciclovias, não é só pintar o chão de vermelho. A gente precisa investir em tecnologias de segurança para que as ciclovias possam se tornar cada vez mais seguros, para você provocar a população a deixar o carro em casa e começar a adquirir o hábito de andar de ciclovia. Entendeu? Não, é verdade. A gente tem que investir, mas educar também para o ciclista para poder fazer as coisas. Cara, eu estava aqui vendo, voltar um pouquinho sobre o ônibus a bateria. Eu estava vendo um número aqui na matéria, né? São Paulo hoje possui ônibus elétrico a bateria, né? 174 veículos. Nós já temos rodando e operando. E vai chegar mais 49. E falando em estrutura, né? Eu fiquei sabendo, eu vi fotos e vi vídeo que tem garagem de ônibus pensando na estrutura, montando subestações dentro da própria garagem. Então, parece que agora sim se fala em infraestrutura para fora da garagem, não só para poder carregar os ônibus, né? Então, ou seja, a subestação vai segurar a onda. Mas vamos lá. Eu acho que esse debate não pode ser feito só pela empresa. Eu acho que o debate tem que ser feito em parceria com a gestão pública, no caso a prefeitura. Ela tem que meter as caras e entrar no assunto, porque, afinal de contas, querendo ou não, ela tem que prover a infraestrutura, já que ela está incentivando que haja uma renovação radical, repito, radical, na frota de ônibus. Então, ela também precisa dar as condições para que as empresas se instalem com esse novo sistema. Então, não adianta, a empresa tal está começando a criar sua subestação. Legal, mas será que ela sozinha dá conta de resolver isso? Será que só o empresário vai ter que se onerar com o gasto com isso? Você entendeu? Porque assim, se a gente não tomar cuidado, o que pode acontecer? Isso aí pode estourar no ano que vem. Verdade. Em que sentido? Aumento da passagem, fim da tal tarifa zero, que aí é um outro assunto que eu não quero entrar muito em detalhe, mas é isso. Então, assim, deixar que o empresário fique sozinho e corra atrás da infraestrutura também não é o correto. A prefeitura, como gestora, ela deveria ser, como que eu posso te dizer? Ela deveria ser o mediador, né, para garantir que essa infraestrutura seja implantada com qualidade e que não seja uma coisa onerosa somente para o empresário, que é aquilo que eu falo. Se a gente deixar tudo nas costas do empresário, ele vai sentir o direito de descontar onde? Na passagem. Então, assim, a passagem que muito provavelmente o ano que vem já vai aumentar, pode recair sobre ela o custo operacional dessa estrutura dessas subestações. E aí nós temos, nós temos nessa mesma vertente um outro problema, que ainda não foi estudado, que é o impacto dessas subestações nas residências que estiverem na região onde tiver essa garagem. Vou dar um exemplo. Eu sei que a Transunião aqui ela vai começar a fazer alguns testes com ônibus elétricos na linha 2202/10, que é Guaianazes, se eu não me engano, Jardim das Oliveiras. É experimental, não importa, mas ela já tem os ônibus elétricos. Você entendeu? Então, ou seja, está aqui na minha região, para quem não sabe, moro na região do Itaim Paulista, tem uma garagem aqui da Transunião. Qual é o impacto que essa garagem pode me ocasionar em termos de energia elétrica?
Então, tudo isso tem que ser estudado, entendeu? Então, não é só, vamos pôr os ônibus elétricos na rua, legal. Acabou a bateria, o que a gente faz? Então, tem tudo isso, entendeu? E aí, quando a gente fala do e-trol, não é que a gente é saudosista, porque se a gente fosse saudosista, o que a gente deve defender? Manter o trólebus como ele é hoje. Como ele é hoje, se a gente for analisar, realmente, ele é inviável. Agora, se a gente levar em consideração que o e-trol nada mais é do que uma evolução do trólebus para uma sofisticação tecnológica, é uma coisa que, na minha avaliação, a prefeitura deveria analisar com amor e carinho. Por quê? Porque o e-trol vai te proporcionar aproveitar a estrutura que já tem do tradicional trólebus, e ele também é um ônibus movido a bateria. Só que com uma diferença. Ele não necessita de uma subestação necessariamente. Você pode fazer o carregamento com o próprio veículo em operação. Ele pode pegar um percurso onde ele carrega, e os percursos que não tiver estrutura aérea, ele vai só movido a bateria. Os trólebus têm isso hoje, os trólebus tradicionais. Porém, é uma autonomia de tempo muito menor, que é mais para caso de emergência. Mas o e-trol não. A velocidade também é muito baixa. Ele anda no máximo a 20 km por hora. Sim, exatamente. Então, o e-trol, isso muda completamente. Por quê? Porque o e-trol, ele vai se utilizar da própria infraestrutura do trólebus tradicional para carregar as baterias e poder circular no seu percurso normal de linha sem ter pane elétrico. Então, assim, a prefeitura precisa enxergar isso com mais atenção. E não ficar investindo só nos ônibus a bateria. Porque é aquilo, você investe em ônibus a bateria, mas qual é o impacto ambiental que isso pode ter? Qual é o impacto de energia elétrica para as regiões? E quando eu falo regiões, é residência, é comércio, que sejam vizinhos das garagens onde terão essas subestações instaladas. Então, ou seja, é um assunto muito complexo, que precisa ser debatido melhor. Todas as partes têm que ser chamadas, população, empresário, até mesmo os operadores, que quem vai pegar esses veículos para operar. Quais são as dificuldades que eles podem encontrar e como lidar com essas dificuldades. Em caso de incêndio, por exemplo, isso foi levantado muitas vezes, mas não há um estudo definitivo sobre isso também, como lidar com esse tipo de situação. Então, ou seja, tem muita coisa que ainda precisa ser discutido, que ainda precisa ser pensado e repensado em relação a ônibus elétrico. Então, quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro, eu não sou contra ônibus elétrico. O que eu sou contra é dar a devida proporção a esse único modal. Nós temos outras necessidades na cidade de São Paulo quando a gente fala de mobilidade. Porque mobilidade, gente, não é só ônibus. Mobilidade é ônibus, é ciclovias, também exatamente, trem, metrô, agora hidrovia. Você entendeu? Então a gente tem que investir em todos os modais. E a gente, quando eu falo em integrar todos os modais, gente, é convencer a população a deixar aquele carro em casa. Por que a população não deixa o seu carro em casa? Se você for analisar, a maioria das pessoas que andam de carro só tem ela no carro dirigindo. Ou no máximo ela e um passageiro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa convencer a população que hoje é muito mais viável você investir no transporte público do que no transporte particular. Mas isso leva anos para mudar. Por quê? Gestões anteriores se preocuparam com o quê? Vamos duplicar rodovias, vamos duplicar avenidas, vamos duplicar pontes, mas essas pontes, essas vias, essas rodovias, foi planejada para quê? Não foi para ônibus. Foi para automóveis particulares. Foi para carro, né? Foi um erro? Eu acredito que não tenha sido um erro, mas eu acredito que foi dado uma proporção que deveria ser no mesmo patamar para o transporte público. Porque as cidades elas têm que investir e priorizar transporte público. E infraestrutura para carro particular, na minha avaliação, tinha que ser em segundo plano. Porque senão você não está incentivando as pessoas a ir para o transporte público. Entendeu? Então, assim, tem que haver uma integração. Então, quando eu falo dos ônibus elétricos, eu repito, eu não sou contra. Eu não sou contra ônibus elétrico. O que eu sou contra é dar uma proporção, na minha avaliação, tá, exagerada aos ônibus movidos a bateria. Pouco se fala do e-trol, pouco se explora do e-trol, pouco se estuda em relação a trazer esse tipo de tecnologia para São Paulo. E é uma cidade que tem estrutura para isso. Hoje em dia, eu até me arrisco a dizer que é muito mais viável você trazer o e-trol por centro
do que você trazer aquele outro projeto, que acho que nem vai sair do papel, que é, acho que como é que fala? VLT, se eu não me engano? Não Que sei, parece que São Paulo? que parece que tem uma É o proposta de querer VLT. trazer. Então, em vez de você colocar um VLT, não é mais fácil você aproveitar a estrutura do trólebus e trazer um metrol? Então, assim, Biarticulado ainda. falta de repente, ter um pouquinho mais de carinho e atenção para o assunto. Entendeu? E não simplesmente ficar falando de, essa coisa, nós vamos dar um jeito nessa coisa. Não. O que a gente tem que fazer é evoluir. E evoluir significa o quê? Tirar o trólebus que está defasado hoje e colocar uma tecnologia que corresponda às necessidades e, ao mesmo tempo, que não fique o tempo todo naquela estrutura. E também precisamos correr atrás do tempo, porque, querendo ou não, a gestão pública ela está, no mínimo, 30 anos atrasada em relação à estrutura do trólebus atual. Né? No mínimo 30 anos que essas redes aéreas não são atualizadas, não são melhor estruturadas. Então, é assim. São alguns trechos, viu, Carlos? Algumas já foram já modificadas, modernizadas, né? Tá, mas mesmo assim. Cabos flexíveis. Tá, mesmo assim, se a gente for analisar isso, quanto tempo faz que aconteceu essa modernização? Essa acho que tem uns 3, 4 anos, mais ou menos. Preciso até ver com o Jorge Françoso, mas é uns 3, 4 anos. Então, ou seja, precisa melhorar mais, precisa investir. É aquilo que eu falo. Não basta você pintar uma rua para você falar que é ciclovia. Não basta você pendurar um fio no alto e falar que é a estrutura aérea do trólebus. Você tem que investir em melhoria constantemente. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma, é muito mais fácil hoje você pesquisar sobre o etrol e abandonar o VLT, que eu acho que você vai gastar muito mais para colocar o VLT para funcionar, já que você não tem trilhos ali. Sabe quanto é que está o investimento para a implantação do VLT? 3,5 bilhões. Agora eu te pergunto, qual é o custo que você teria para colocar o etrol na estrutura que tem agora? Só melhorando a estrutura. Só você podemos dizer assim, o carro, né? E se quiser investir na melhoria de subestação, pois ela está com uma vida mediana, mas se você quiser ampliar ainda mais a rede, aproveitaria, trocaria algumas subestações para outras linhas em acesso, não as que temos hoje, são suficientes, então são atuais. Mas se você quiser ampliar o ônibus, a linha de ônibus, aí poderia colocar mais subestação. Mas não precisa. Então, ou seja, desses 3,5 bi, você poderia implantar a rede aérea pela cidade em muitos locais. No mínimo, voltar ao que tinha 30 anos atrás. Zona Norte, o Sul, Santa Amaro, ali, voltar a que tinha antigamente. Só com esse investimento. Ou seja, você gastaria muito menos que esse valor só para aprimorar a estrutura que já tem. Eu não estou falando nem de expandir. Só para melhorar o que já tem. Eu te garanto que gastaria bem menos do que isso. E aí, se for o caso de usar esse valor, investir pesadamente na infraestrutura para essa tecnologia. Então, assim, o que a gente tem que ver é o custo-benefício do que você vai fazer. Você vai investir numa infraestrutura que ela já está desativada há muito tempo, porque você teve trilhos no centro de São Paulo, mas eles não existem mais. E mesmo que existissem, eles teriam obrigatoriamente que ser substituídos. Exatamente. Porque talvez as pessoas que estejam acompanhando a nossa live não sabem, mas o centro de São Paulo teve trilhos, teve bonde, e é uma estrutura muito arcaica se fosse para colocar uma tecnologia nova. A Avenida São João, ali na frente do Correio, existe um trecho de 10, 15 metros que tem um trilho lá. Então, mas vamos supor que a gente quisesse aproveitar, não tem como, porque é muito antigo. Não teria. Então você teria que investir em troca, substituição, tecnologia. Então, assim, o gasto que você vai ter para investir numa infraestrutura que não existe, na minha avaliação, por lógica, seria muito mais fácil você aprimorar uma estrutura que já existe e nessa estrutura que já existe colocar uma tecnologia que nada mais é do que a evolução do trólebus. Entendeu? Então, assim, muito provavelmente essa tecnologia não vai para frente de São Paulo. Para mim, infelicidade. E talvez para a sua também. Provavelmente não vai. Porque a gestão pública, às vezes, é meio teimosa em estudar novas tecnologias. E, infelizmente, a gente não tem ninguém que abra os olhos do prefeito e fale, prefeito, dá uma olhadinha nessa tecnologia com amor e carinho.
Vamos investir numa tecnologia que já existe, na infraestrutura que já tem. Vamos investir em melhorar a infraestrutura que já tem para colocar, para absorver essa nova tecnologia. Aí sim você pode falar, vamos tirar essas coisas de circulação, mas vamos propor algo melhor, que nada mais é do que a evolução daquilo que a gente chama de coisa. Você entendeu? Então, assim, eu sou a favor de integração de vários modais. Não adianta ninguém meter isso da cabeça. Não é teimosia. Se a gente for colocar na ponta do lápis, todos podem perceber que isso economicamente é viável, entendeu? E outra coisa, não adianta só a gente investir em trazer transporte para o centro de São Paulo se a gente não melhorar a segurança do centro. Com certeza, isso é primordial. E principalmente, pelo amor de Deus, gestores públicos, não me destrua o centro histórico de São Paulo. Porque, me perdoem, mas o que fizeram com o Vale do Anhangabaú, cara, vocês destruíram o patrimônio histórico. Aquilo não era para ser destruído, aquilo era para ser preservado, e se fosse o caso, até tombado, para que nunca acontecesse o que aconteceu. Certo? Então, assim, são várias ações para valorizar o centro. Não adianta você pôr um tipo de transporte específico no centro, achando que isso vai resolver o problema. Não vai. Você tem que investir em segurança, você tem que investir na área social, para você tirar as pessoas que estão lá, que são usuários de droga, que estão sem perspectiva de vida, entendeu? É todo um trabalho. Então não adianta, uma coisa por si só não vai se sobrepor e resolver as demais. Então tem todo um conjunto de medidas e ações que precisam ser feitas para que realmente o centro de São Paulo volte a ser um lugar atrativo para que as pessoas vá. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nesse momento, a live, para ser transmitida a minha live, eu preciso de um computador. Eu estou com o meu computador aqui na minha frente. Esse computador ele é de 2021 ou 2022, ou seja, eu preciso trocar as peças dele. Aonde você acha que eu iria para trocar as peças no centro de São Paulo? Famosa Santa Efigênia. E eu já montei 3 computadores indo para lá. Agora, vê se eu tenho coragem de ir na Santa Efigênia. Não tenho. Porque se eu for pisar na Santa Efigênia, que garantia que eu tenho de que quando eu não sair de uma loja eu não vou ser assaltado? E tem muito comércio fechando lá. Então, assim, baixar IPTU para tentar amenizar o sofrimento dos comerciantes que estão lá é a solução para os problemas? Na minha avaliação, não. Na minha avaliação, é um atestado de incompetência. Desculpa a franqueza aqui na crítica. É um atestado de incompetência. E, ao mesmo tempo, é uma forma de você mostrar para a população que você está sendo ineficiente nas ações. O que resolve não é baixar IPTU, você está desvalorizando uma região. Porque o IPTU existe onde a região está o quê? Valorizada. Aí você está fazendo o caminho inverso, você está desvalorizando. A própria gestão pública está desvalorizando uma região. É a mesma coisa que você olhar para uma pessoa que vai lá na região, ó, não vai naquela região não, tá? Ela está desvalorizada, ela está insegura, ali não tem nada que preste. Não é assim. Se você quer realmente valorizar uma região, comece a investir em segurança, infraestrutura, na parte de ações sociais, entendeu? Para você vir com transporte, para você vir com uma infraestrutura, para você trazer empresas para o centro. Porque nós temos muitos prédios que estão abandonados, estão fechados. Imagine como seria interessante você levar empresas para o centro de São Paulo. Empresas que talvez estejam atuando em regiões longe, forçando com que a população tenha que sair lá de uma extrema, de uma ponta, para ir para outra. Sendo que se essas empresas estivessem no centro, seria muito melhor. Ah, mas como que eu posso trazer uma empresa para o centro? Cara, você pode dar incentivos fiscais. Além de prover toda a questão de segurança, infraestrutura para essa empresa chegar. Então, assim, infelizmente, a cidade de São Paulo está perdendo muitas empresas. Porque a gestão pública, e aí eu estou falando da prefeitura mesmo, ela perdeu a mão nas ações que poderiam melhorar a situação no centro de São Paulo. Então, assim, mudar aquelas pessoas de uma região para outra não resolve. E você transfere o problema de um lugar e leva para outro. Então, assim, tem que ser uma ação mais complexa. Tem que ser uma ação mais detalhada. Você tem que investir em estrutura, você tem que investir em incentivos fiscais para que as empresas queiram se sentir prestigiadas em se instalar no centro de São Paulo. Entendeu? Então é isso, são várias ações que vai valorizar o centro. Não é só
o VLT, que na minha opinião é um tiro no pé. Você vai gastar rios de dinheiro numa infraestrutura que talvez não seja tão eficiente e que não vai ser um atrativo para trazer as pessoas para o centro. Entendeu? Então, assim, é um conjunto de medidas e ações que precisam ser feitas para valorizar o centro e deixar essa conversa de VLT para lá e investir numa tecnologia que já existe, inclusive no próprio centro de São Paulo. Já existe. É só você aprimorar e, se for o caso, até expandir um plano de expansão para aproveitar a tecnologia nova. Não o formato do trólebus que nós temos hoje rodando em São Paulo, que realmente ele já está ultrapassado. Nisso eu concordo com a gestão pública. Agora, você substituir uma infraestrutura que já existe por uma para fazer do zero, cara, é como se eu estivesse olhando para a reforma da minha casa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um cômodo, vou reformar e expandir, ou eu vou derrubar a casa toda para fazer tudo do zero? Depende. Se a base está bem feita, para que eu vou derrubar a base? Você entendeu? Eu vejo essa questão do VLT exatamente como se eu fosse planejar uma reforma na minha casa, ou um puxadinho, como as pessoas costumam chamar. Eu vejo dessa forma. O que vai me gerar mais gasto? Você investir numa tecnologia, numa estrutura que já existe e expandir apenas, ou você começar do zero com uma nova estrutura? E outra, você precisa ter um retorno disso. Se as pessoas não vêm para o centro, qual é o retorno que você vai ter em ter investido nessa infraestrutura? Você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Aí você vai fazer o quê? Você vai aumentar o IPTU da região que está desvalorizado? Você entendeu como é complexo o negócio? É muito complexo. Tem muita discussão pela frente, viu? Tem muita Sim. coisa. Sim, com certeza, com certeza. Vamos embora, Carlão. Vamos lá. Quero agradecer aí ao pessoal que esteve na nossa live, tá? Semana que vem eu acredito que nós vamos ter novidades, mas aí eu prefiro falar na semana que vem, juntamente com o nosso convidado que vai estar lá com a gente. Vai acompanhando as dicas do Klein, que já ele vai começar a soltar as dicas aí de quem será o nosso próximo entrevistado. E tenho certeza que no momento mais oportuno, o Caio Luiz vai voltar, porque tem um tema bem interessante que a gente pode explorar, que infelizmente a gente não teve tempo de explorar, que é a questão do futebol, mobilidade. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar que o Caio explique depois de forma mais detalhada, tá? Então, quero agradecer a audiência. Essa questão de agenda do pessoal tá complicada. É só meia horinha e olha, é rapidinho. É isso aí. Então, quero agradecer a participação de todos, quero agradecer aí a participação do Caio Luiz, que embora tenha ficado pouco tempo, deu para mostrar um pouquinho da experiência que ele tem, do know-how que ele tem na área que ele está, a competência que ele tem para poder prosseguir nessa carreira. E assim, semana que vem a gente está de volta aí, com novidades, com outro convidado. Espero contar com vocês lá, tá? E assim, o nosso programa vai passar por várias mudanças, várias estruturações, que a gente quer investir em quadros novos para o programa. A gente não quer ficar só vai ter trabalho agora. Tá de férias no serviço dele e agora vai ter trabalho aqui. Sim. Então, assim, vai ter várias modificações que a gente quer fazer. A gente quer fazer matérias externas também, que eu acho que é legal para trazer para o nosso programa. Então, assim, vai ter muita mudança nova. Fica com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar dessas novas propostas que a gente vai trazer para dentro do bate-papo com o Klein. É isso, Klein. Bom, Carlão, valeu, obrigado a todos. Eu quero agradecer em primeiro o Caio por ter participado, né? Já há muito tempo que a gente vem conversando, a agenda não batia, né? Foi pouquinho, mas foi bacana, foi produtivo. Ele vai voltar também, como o Carlos falou agora, tem muito assunto para se falar aí, com mais tempo, espero, né? E agradecer a você que sempre nos acompanha. Pedir desculpa mais uma vez por essas duas últimas semanas que não conseguimos fazer o nosso bate-papo. Eu tive problema com o meu PCzinho aqui, veinho, como o Carlos falou agora que o dele é de 2020, que você falou? 22? 2022. Imagina, o dele é 2022, o meu é de 2009. Então vocês imaginam como ele está ultrapassado, né? Mas a gente está nos trancos e barrancos, mas aí vai vir novidade, a gente está trabalhando para isso. O Carlão vai fazer uns negócios bacanas. Vamos ver se a gente consegue introduzir já na semana que vem com o convidado que vai ter. Amanhã já vou soltar a dica, né? Para vocês já verem quem é, quem não é, né? E agradeço mais uma vez por participarem, compartilhando e sempre participando aqui com a gente, vendo suas perguntas, tá bom? Porque a gente faz o programa para vocês. E antes de ir embora,
eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, que próximo domingo é Dia das Mães, Carlão, né? Então, quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para a minha, que faz aniversário hoje. Hoje é aniversário da minha mãe, né, Dona Margarida. Parabéns para a minha mãe, que está ali na outra casa me aguardando, né? E espero vocês na próxima terça-feira com mais um bate-papo com o Klein. Agora, número 29. Diga, Carlão. Só uma palavra para dizer o seguinte: a gente não esqueceu o Dia das Mães, não, viu? Não. Nós vamos ter pelo menos uma pauta finalizando o mês, que eu já até olhei aqui na nossa agenda. A nossa última live do mês é dia 28. Então lá nós vamos entrevistar alguém que seja da área da mobilidade, que acima de tudo seja mãe, para contar para nós como que é a experiência, como que está sendo o reconhecimento dessa pessoa na área dela, quais são as dificuldades, desafios que ela tem para conciliar a carreira dela e, paralelo a isso, ao fato de ser mãe, tá? Então, a gente vai ter um convidado aí fechando o mês do Dia das Mães, tá? Aproveitando a deixa que o nosso diretor deu, eu participo de um grupo que chama Brothers. Eles eram para ter participado aqui a primeira live de 2024. E eu sei que lá, no mínimo, tem 3 mães motoristas. Então, por favor, senhoras, daqui a pouco eu vou estar aí no grupo do WhatsApp, intimando minhas amigas para poder participar da última live do mês de maio. Diga. Aliás, não precisa convidar uma, não pode convidar as 3. Então, eu vou intimar as 3. Você sabe que amigos a gente não convida, a gente intima, né? Então, eu vou intimar as 3. Eles já estão me devendo que eram para ter participado da primeira live de 2024 e me enrolaram, né? Então, dessa vez eu vou ver se eu consigo catar no laço pelo menos 3, né? Perfeito. Mas é isso aí. Carlão, até a próxima terça, pessoalmente, né? E agradeço a vocês por estarem aqui. Sem spoiler. Não, mas eu e você vamos estar pessoalmente. Eu falei alguma coisa? Sem eu vou spoiler. Estar, ó, você vai vir aqui, ó. Agora é sofá azul, ó. Agora é sofá sem, azul. Sem spoiler. Tá vendo? Você vai sentar no sofá azul. Eu não falei nada demais, tá vendo? Olha você, ó. Sem spoiler. Gente, então o chefe já puxou a orelha, então é melhor terminar por aqui. Grande abraço. Bom Dia das Mães a todas as mães. Dona Margarida, um ótimo aniversário para a senhora, mora no meu coração. Então, já estou indo na outra casa já, né? E conto com vocês na próxima terça-feira com Bate-Papo com Klein, número 29. Grande abraço, bom final de semana. Até mais, senhores. Fiquem com Deus.